Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa reflexão em que nós estamos fazendo o estudo da apostila Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita. Nós estamos na segunda parte da apostila, que é o resumo do Livro dos Médiuns, na parte 2, e Manifestações Espíritas, capítulo 7, Bicorporiedade e Transfiguração. Então é um assunto interessante sobre dois aspectos que nós precisamos entender para melhor compreendermos os fenômenos mediúnicos como eles são, que é a segunda parte da apostila, que está estudando a segunda parte do Livro dos Médiuns. Considerados por Allan Kardec variedades das manifestações visuais, a bicorporiedade e a transfiguração ocorrem mais comumente com o encarnado, tendo como base as propriedades do perispírito. Na bicorporiedade, o espírito e seu perispírito afastam-se de forma mais pronunciada do corpo e ele se torna visível em outro lugar, distante do local onde está o corpo físico. A bicorporiedade apresenta diferentes graus de manifestação, desde breves e sutis aparições até as manifestações tangíveis. A transfiguração, contudo, apresenta outra característica, por ação no perispírito. O encarnado imprime modificações na própria aparência. Item 27 e 22, também variável quanto à categoria. Item 114. Bom, gente, então, bicorporidade. A pessoa está dormindo e o espírito vai se manifesta em outro local, se apresenta em outro local de forma visível. É muito comum em pré-morte. A pessoa está perto de morrer, ela sai do corpo, vai avisar um parente que está longe, vai avisar algum amigo que ele gostaria que ficasse sabendo que ele está desencarnando naquele momento. Essa é a bicorporiedade. Não é uma coisa tão assim comum, mas também não é tão assustadora que a pessoa fala, mas estou vendo fulano aqui. E teve um caso interessante, um amigo nosso chegou na Casa Espírita para fazer a campanha do quilo. E a pessoa falou assim, você sabe aquele assunto que nós estávamos conversando hoje na hora da sopa? Eu falei, mas hoje eu não vim para a sopa, eu não vim ajudar na sopa. Não, mas eu estava conversando com você. Falou, na hora da sopa me deu muito sono, eu estava dormindo. Então são fenômenos de bicorporiedade. E nesse momento do sono, que o espírito se desprende do corpo, conforme nós vimos no capítulo anterior, ele pode fazer N coisas, participar de N situações, de acordo com as suas possibilidades e as suas tendências. Já na transfiguração, o espírito, por exemplo, uma pessoa loira recebe um espírito de um índio, ele vai ficar moreno, vai apresentar-se como uma pessoa morena. E assim, ou com a pele avermelhada, e assim, inúmeras situações, inúmeras características, com as mais variadas tendências. Vulgarmente denominadas aparições de espíritos de pessoas vivas, Kardec relata-nos alguns exemplos de bicorporidade nos itens 115, 116 e 117. No primeiro item, temos a aparição frequente de uma vendedora de frutas. Ela se tornava visível à noite, havendo ou não claridade no ambiente. A esposa de um amigo do codificador, provocando nesta grande medo, pois nada sabia dos fenômenos espíritas. Naturalmente, esta senhora, a esposa do amigo de Kardec, era médium vidente, ainda que não se desse conta do fato, vendo outros espíritos, além da vendedora de frutas, inclusive o seu irmão, que se encontrava na Califórnia. Aí a gente vai vendo que várias situações podem ser observadas, podem ser vistas e tem que ser encarado com naturalidade. O item 116 relata a visão de uma enferma, referente a um senhor idoso que morava na mesma cidade em que ela vivia. O diferente nessa história é que, por ter conhecimento espírita, nada temia, captando os sentimentos amigáveis do espírito visitante. O item 117 refere-se à história inusitada de uma moça que, ao se libertar parcialmente do corpo físico durante o sono, apareceu ao futuro esposo. Um ano após, o casal se conheceu no plano físico e, sob forte emoção, se lembraram da vidência mútua que tiveram. Olha que interessante. Então o moço saiu, foi lá encontrar com esse futuro esposo e, ao se encontrarem, lembraram dessa evidência mútua. E muitas das vezes a gente casa com pessoas que a gente encontra durante o sono, que a gente tem relacionamento durante o sono, que a gente se relaciona buscando
pontos de equilíbrio, buscando pontos de entendimento para caminharmos na direção da nossa segurança, do nosso aperfeiçoamento. Aqui, então, nesses casos, nós temos 3 aparições sob aspectos diferentes. Uma vendedora de fruta aparecia à noite e deixava a pessoa com medo. Então, ela conhecia a pessoa durante o dia. O segundo, uma pessoa doente recebia a visita de um senhor, mas ela não se incomodava, porque ela captava os bons sentimentos desse senhor. E por terceiro, a moça que encontra o marido em desdobramento e depois encontra frente a frente. E o interessante é que quando ela encontra com ele, apesar dessa forte emoção, ela desmaia, né? Lá no capítulo completo, é importante a gente ler o capítulo completo, tem os dados a mais. As aparições, seja de encarnados, seja de desencarnados, são mais comuns, corriqueiras, até durante os sonhos. Contudo, há situações específicas em que se tornam usuais, como no transcurso de uma enfermidade, ante uma provação mais difícil, ou quando da proximidade da desencarnação. Passada a dificuldade, a pessoa deixa de ver corriqueiramente. Seria útil fazer releitura de A Gênese, capítulo 11, item 17, que, ao fornecer as explicações do processo reencarnatório e como o perispírito está unido ao corpo físico, melhor compreensão fornece das propriedades do espírito, sobretudo a de expansibilidade e de elasticidade e flexibilidade. Tais propriedades, em particular, permitem ao espírito deslocar-se a grandes distâncias, mas mantendo-se ligado ao corpo físico. E mais, há um laço perispiritual luminoso, denominado cordão de prata ou cordão fluídico por algumas escolas espiritualistas, que mantém unido o perispírito ao corpo físico, tal como acontece ao cordão umbilical, que fornece nutrientes ao feto. O cordão perispiritual mantém a vitalidade do corpo físico. Item 118. Se o espírito se deslocar definitivamente do corpo físico, o corpo físico está morto. Então, existe esse deslocamento, mas fica esse cordão ligando o corpo físico e o corpo perispiritual. Quando o espírito tem que acordar, ou precisa de acordar, qualquer toque que ele der, ele vem automaticamente com muita velocidade. E algumas pessoas terão grande dificuldade de verdadeiramente acordar, porque esse cordão fluídico, cordão de prata, vem enrolando ali até que ele possa ser absorvido normalmente, integrar-se normalmente ao perispírito como deveria. Então existem muitas situações, depende do médium, das condições que o médium está apresentando e do meio onde ele está se apresentando. O item 119 apresenta exemplos dos chamados homens duplos, como o filósofo, teólogo e escritor católico nascido na Itália, Alfonso de Liguori, de 1696, está faltando 6 aqui, a 1787. E o padre português, doutor da Igreja Católica, profundo conhecedor das Escrituras, Antônio de Pádua, de 1195 a 1231, ambos canonizados pela Igreja Católica. Os dois dispunham de aprimorado desenvolvimento da capacidade de bicorporeidade, sendo usualmente vistos em 2 lugares simultaneamente, e em um lugar estava o corpo dormindo, em outro o espírito aparecia materializado. É notável a história de Antônio de Pádua, cujo espírito se materializou em Lisboa e defendeu o pai, em plena luz do dia, de falsa e grave acusação que lhe era direcionada, enquanto seu corpo permanecia no mosteiro na Itália. Item 121. O livro Antônio de Pádua, publicado pela FEB, é leitura obrigatória para quem deseja conhecer a história e os detalhes da bicorporeidade. 119, pergunta 1 a 4. No item 120, Kardec relata a experiência de bicorporeidade vivenciada pelo imperador romano Titus Valério Sabino Vespasiano, de 9 a 79 DC, ao presenciar a aparição Basílides, datas de nascimento e morte desconhecidas. Culto professor de ensino gnóstico da escola de Alexandria, Egito, onde ensinou entre 117 a 138. Também se encontrava a quilômetros de distância um do outro. A questão da bicorporeidade, essas aparições, não são muito comuns, mas sempre existiram de toda a eternidade. E com isso Kardec foi procurando trazer para nós esse entendimento de que,
Podemos vivenciar, podemos presenciar uma determinada aparição, podemos vivenciar uma determinada situação diferente, e cada uma delas tem a sua finalidade, tem um motivo de ser. Procuremos, assim, fazer por onde trabalhar os nossos melhores sentimentos, para que a gente possa, quem sabe um dia, ter essa possibilidade da bicorporeidade. E Rochester coloca nas entrelinhas que Alcebiades também tinha essa questão da bicorporeidade e a utilizava para finalidades meio escusas na Grécia. Por isso que a elevação moral do espírito é tão importante para as realizações do bem, porque poderes psíquicos para espíritos que não tenham muita conquista moral é um pouco delicado. Não podemos esquecer a excepcional bicorporeidade de Eurípides Barçanufo, respeitado médium espírita de Sacramento, Minas Gerais. São famosas as suas aparições. Nos dias atuais, é comum denominar o fenômeno de bicorporeidade de desdobramento da alma ou desdobramento da personalidade consciência. Esse dado aqui é um dado mais novo, já depois da doutrina espírita. Eurípides Barçanufo foi um grande divulgador da doutrina espírita e ele tinha essa possibilidade. Às vezes ele ia para visitar um doente, mas ele cochilava de alguma forma em cima do seu cavalo, que é a forma que a gente tem para entender, e seu espírito ia lá, fazia o trabalho que tinha que fazer, fazia o tratamento que tinha que fazer, e quando ele chegava lá, a pessoa normalmente já tinha melhorado. Era só aquela conversa amiga, aquela colaboração cristã do processo. Não é para qualquer um, são poucas pessoas que têm essa possibilidade. Acredita-se que Eurípides Barçanufo seja o mesmo Apolônio de Tiana, que é o mesmo menininho que Jesus pega no colo e dá como exemplo da pureza de coração que todos deveriam seguir. Ele foi criado por Maria e João, segundo um relato espírita. Na transfiguração, há modificações visíveis não só na expressão fisionômica, mas também na parte e na disposição corporal dos gestos. Trata-se de um fenômeno raro. Contrações musculares, expressões do olhar, movimento das pálpebras, entre outros, podem imprimir mudanças significativas na fisionomia, tornando-a mais jovem ou mais idosa, mostrando semelhança com outras pessoas, etc. Tais alterações estão relacionadas, obviamente, à correta manipulação das propriedades do perispírito. Item 122 e 123, veja também Mateus 17:2. Então a transfiguração, inclusive, está na Bíblia, né? Jesus transfigurou-se parecendo um sol. Aí você fala, mas era Jesus, mas ele fazia para que a gente pudesse fazer a mesma coisa. Tudo que eu faço, vós fareis e muito mais. Nós vamos percebendo que existe muitas situações em que, muitas das vezes, nós queremos condenar ou queremos praticar sem observar todos os fatos inerentes àquela situação. Partindo-se do princípio de que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por conseguinte, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, encarnada, isolado do corpo, é possível das mesmas transformações, e que essa mudança de estado opera pela combinação dos fluidos. Neste caso, o perispírito pode sofrer as mesmas modificações que sofreria caso estivesse separado do corpo, item 23. Então, gente, o espírito encarnado ele pode transfigurar para se apresentar para alguém, para fazer com que essa pessoa veja, apareça, procure aprender, procure crescer, ou para assustar. Tanto encarnado quanto desencarnado, a possibilidade da transfiguração são as mesmas. E aí nós temos que ficar atentos para não ficarmos com medo exagerado e nem com demasiada confiança diante dos certos fenômenos espíritas. A invisibilidade do corpo físico carece de mais esclarecimentos. Em tese, é possível que o corpo físico de um encarnado possa tornar-se invisível, desde que saiba manipular as moléculas e os átomos que o constituem. Os processos de transporte de objeto e espírito seguidos de uma materialização talvez sejam a chave explicativa. Item 124. Um corpo físico pode ficar invisível em certas condições, dependendo de quem é o espírito encarnado e de quais as suas possibilidades de manipulação. E é assim que a gente vai procurar, então, compreender leis
compreender interações, compreender processo de crescimento espiritual para conseguirmos fazer o melhor possível dentro daquilo que nós nos propomos, que é dentro da reunião mediúnica. E aqui, se alguma pessoa dentro da mediúnica ficar transfigurado, não é para ninguém sair correndo. Ele está sendo incorporado por um espírito que vai dar comunicação com aquele aspecto. E os aspectos são dos mais variados possíveis. E cada um sabe a responsabilidade que tem e o cuidado que tem que ter a partir do momento que ele está estudando, que ele está dentro da reunião mediúnica, para não ter medo e também para não fazer brincadeiras. Os agêneres são materializações de espíritos por tempo mais prolongado. Por serem tão completas, são facilmente confundidas com as pessoas encarnadas. Os agêneres, tal qual as lendas gregas, é um tipo de agênere. Ele vivia junto com as pessoas como se fosse encarnado. Comia, fazia outras coisas, namorava, cada um com a sua personalidade, com a sua tendência. Então, hoje nós temos que ter bastante cuidado para a gente não cair nas nossas próprias armadilhas diante dos fatos que nós estamos vendo. E por que nossas armadilhas? Porque a vaidade, a arrogância, a prepotência podem trazer para nós certos embaraços, certas dificuldades que, bem estudado, bem sentido, bem entendido aquele fenômeno, nós vamos poder lidar com ele sem os aspectos do medo, da vaidade e da indisciplina. E se aparecer um agênere para mim? Hoje em dia raramente aparece e você vai conversar com ele naturalmente, fazer suas orações, criar seu mecanismo de proteção. E aqui no 83, que tem aquele númerozinho 83 ali, está se referindo à Revista Espírita de fevereiro de 1859, Obras Póstumas, primeira parte. Item Homens Duplos, aparições de pessoas vivas, aparições de Jesus na estrada de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 e 31. Veja também o Velho Testamento, o livro de Tobias, capítulo 5, item 4, a aparição e materialização do anjo Rafael, que, na forma de agênere, viajou com o jovem Tobias por mais de 2 dias. Aí a gente vai vendo que tem muitas passagens, inclusive na Bíblia, que mostram que os espíritos podem materializar. Você vai falar assim, mas era o anjo Rafael. Tudo bem, se o anjo pode, ele é um espírito, outras pessoas podem, desde que tenha a permissão de Deus. E assim, a gente chega ao final de mais esse estudo. A gente agradece a vocês pela companhia, que as bênçãos de Jesus possam estar vos envolvendo e fortalecendo ao longo dessa caminhada.